Oi, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje, então, nós iremos concluir a ocupação e formação do território brasileiro para nós podermos, então, estar avançando no conteúdo. Belezinha? Então, vamos ver, né, o que levou, logicamente, o nosso território brasileiro ficar com uma dimensão que é denominada de uma dimensão aí continental, porque o nosso país, logicamente, ele é muito grande. Antes, né, nós temos que relembrar que o nosso país ele estava na época do seu descobrimento, ele estava restrito sobre o Tratado de Tordesilhas, um tratado lá no qual já expliquei para vocês, assinado entre Portugal e Espanha. E depois, logicamente, as fronteiras, né, desse Tratado de Tordesilhas, ela foi avançando. Então, o Brasil teve uma grande expansão de leste para oeste. Então, a expansão do território brasileiro, né, ocorreu para o oeste. Beleza? Então, nós temos que lembrar que a colonização do nosso país, logicamente, está voltada à expansão territorial. Então, a colonização ela ocorre do litoral para o interior. E, logicamente, alguns fatores vão contribuir para que essa expansão territorial ou a expansão das nossas fronteiras, logicamente, ocorram de forma significativa. Entre elas, nós vamos ter aí a União Ibérica, beleza? Que, logicamente, foi a união do território lá de Portugal com Espanha, tranquilinho. Daí, logicamente, como houve essa união, a demarcação, era desnecessária, ou seja, o Tratado de Tordesilhas tornou-se, desnecessário aí efetivamente, porque não tinha porquê, digamos assim, o mesmo reino, os mesmos territórios, dividir as suas terras entre si. Então, como houve a união entre Portugal e Espanha, então o Tratado de Tordesilhas praticamente aí perdeu a sua importância. Isso daí contribuiu, logicamente, para o avanço da população, do migrante português para o interior. E quem eram esses migrantes portugueses, certo? Eles eram os bandeirantes, como nós já vimos, e também os jesuítas. Então, bandeirantes e jesuítas, eles foram adentrando o interior do Brasil, lembrando que tinham alguns tipos diferenciados de bandeiras. Tinha aquelas bandeiras que era destinada, ou incumbida de capturar o índio para ele trabalhar como escravo, e tinha logicamente aquelas bandeiras que tinham o intuito de achar metais preciosos aqui no nosso país. Então foi uma verdadeira marcha a oeste. E depois vieram logicamente os pecuaristas, lembrando que os pecuaristas são os criadores aí de animais, entre eles o gado que se destacava, desculpa. Aí nós temos alguns tratados, que um foi substituindo o outro, e logicamente com essa substituição desses tratados que vieram para limitar as terras brasileiras, tá? O território brasileiro foi expandindo cada vez mais. Então nós temos aí o Tratado de Utrecht, que são desdobramentos da Guerra da Sucessão do Trono da Espanha. Depois, esse primeiro tratado aí, beleza, de Utrecht entre Portugal e França, 1773, estabeleceu o quê? Que as fronteiras portuguesas do norte do Brasil, tá? O rio Iapoque foi reconhecido como limite natural entre a Guiana e a Capitania do Cabo do Norte. Lembrando que hoje em dia não é mais o Oiapoque, o ponto extremo norte do Brasil, e sim o Monte Caburaí, beleza? Tanto é que muita gente ainda hoje fala erroneamente: ao conheço o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Mentira, tá? O Oiapoque não se usa mais, se usa Caburaí. Então,
o Brasil ganhou alguns, né, digamos assim, quilômetros a mais ao norte, certo? Logicamente, do seu território. E, logicamente, tá? A França reconhece o direito de Portugal à bacia do Amazonas. Nós temos que lembrar que a França, né, colonizou uma partezinha aí da América do Sul, que é denominada de Guiana Francesa. Então, por isso todo, logicamente, aqui esse processo de estabelecer as fronteiras aí entre o Brasil e o pequeno território da Guiana Francesa. Belezinha? Aí nós temos o segundo Tratado de Utrecht, tá? Entre Portugal e Espanha, beleza? Que vai datar lá de 1715. Tratou então da segunda devolução da colônia de Sacramento a Portugal. Então, notem que, né, logicamente, o Brasil vai aumentando, vai ganhando, né, mais territórios, mais terras e por aí vai. Aí o Tratado de Madrid, em 1750, que anulou o Tratado de Tordesilhas, tá? Consagrando aí o princípio de uti possis, tá? Ou seja, né, o Portugal garantiu o controle da maior parte da bacia amazônica. Então note que desde essa época aí, a região amazônica, logicamente, já é uma região, digamos assim, de cobiça, mas contudo não será habitada. Eles querem, logicamente, aumentar o território brasileiro. Então, enquanto a Espanha, né, controlava a foz do Rio da Prata, Portugal devolve Sacramento, definiu as fronteiras né, aproximadas aí do Brasil até nos dias de hoje, beleza? Então, essas fronteiras que foram estabelecidas lá em 1750, elas são, logicamente, tá, incorporadas no nosso país, respeitadas pelo nosso país até nos atuais dias. Então, o tratado ignorou também a vontade dos índios e jesuítas da região das Sete Povos das Missões, lembrando que os jesuítas foram muito importantes no processo de expansão territorial brasileira, que eles foram adentrando, né, com o intuito de catequizar aí os índios, beleza? E daí nós temos também o Tratado de El Pardo, tá? Que anulava o Tratado de Madrid. Então nota que um tratado vai anulando o outro, um tratado vai anulando o outro, e quem vai ganhando com isso, logicamente, é Portugal, porque o Brasil vai expandindo os seus limites. E a colônia do Sacramento volta para Portugal. Aí nós temos, logicamente, dentro desta invasão, dentro dessa marcha para o oeste aqui no nosso país, certo? Nos primeiros anos aí, a exploração econômica, tá? Então, a exploração econômica, logicamente, a priori, ela vai ocorrer a partir, digamos assim, de qual recurso? O recurso era o pau-brasil, beleza? Então, começou aí a exploração e a comercialização do pau-brasil, tá? Porque era uma madeira bastante valorosa no, no, no como que nós podemos denominar, no âmbito, né, da época, principalmente ali na região portuguesa, em Portugal. A exploração econômica no século XVI, tá? Ela vai mudar um pouquinho, tá, o seu eixo do pau-brasil e vai passar para a cana-de-açúcar. Tá? Lembrando que as duas capitanias que prosperaram, a de São Vicente e Pernambuco, trabalhavam efetivamente com o plantio e benefício da cana-de-açúcar. Então tem aí o Nordeste como destaque nesta época, e também a grande ocupação litorânea, como mostra, tá, o mapa aí para vocês, beleza? Aí nós temos a exploração econômica, tá? Já no século XVII, então notem que vai pulando de século em século. Nesta expansão econômica, olha só, a cana-de-açúcar vai estar encabeçando o povoamento para o sudeste. Aí nós podemos lembrar da capitania de São Vicente, que se localizava na região sudeste do nosso país. A pecuária vai começar o seu desenvolvimento, beleza? E busca por Guaraná,
cravo, canela, salva, lá na região amazônica. Então veja bem que até mesmo algumas especiarias aí já vão começar a ser explorada na região norte do nosso país. No século XVIII, certo? Lembrando, enquanto a Inglaterra estava passando lá pela primeira Revolução Industrial, nós ainda estávamos na expansão da pecuária e na expansão territorial do nosso país. Notem que aqui o nosso país ainda não possui a forma na qual nós a conhecemos, tá? E também a exploração de ouro e de diamantes aí no nosso país, principalmente a exploração de ouro, certo? Na região das Minas, né? Das Minas Gerais, beleza? Aí o Tratado de Madrid, certo? O que diz? O acordo em Portugal ou entre Portugal e Espanha, que data lá de 1750, beleza? Vão estabelecer fronteiras muito parecidas com as fronteiras atuais com os países, logicamente, ou melhor falando, com os territórios espanhóis aqui na América do Sul, e dá o princípio aí de posse de terra, certo? Aí no século XIX, tá? Novamente aí, né, se tratando da exploração econômica, nós vamos ver que a produção de café, cacau e algodão vão começar a se destacar aí no nosso país, beleza? Assim também como os seringais, ou seja, a produção de borracha. Tá bom? Tranquilinho? Então, aí nós temos a expansão territorial do nosso país, junto, logicamente, acoplada com a expansão econômica do nosso país, ou, melhor falando, né, com os períodos econômicos pelo qual o nosso país passou desde a época da sua colonização até hoje, que também, tá, essa expansão econômica, nós não podemos esquecer que também ajudou em muito, beleza, na expansão territorial do nosso país. Então, expansão econômica é igual a expansão territorial também. Mas nós temos que lembrar do seguinte fato, certo? Que quem, logicamente, lutou, né? Quem desbravou o Brasil a oeste foram os bandeirantes e os jesuítas. Estes são, tá, os principais responsáveis por dar forma continental a esse território brasileiro que nós habitamos hoje em dia. Belezinha? Qualquer dúvida, anote aí para ser tirada aí na próxima live. E nós estamos aí, vamos junto. Estudem bastante. Tem uma atividade hoje aí para vocês responderem até a semana que vem, postar aí no Class. Beleza? Não deixem de fazer as atividades da apostila. Preencha a apostila certinho, porque logicamente o conhecimento depende de cada um, do esforço de cada um. Não esqueçam disso. Fique com Deus e tenham um bom fim de semana. Tchau, tchau.